Oi pessoal, boa tarde. A aula de hoje vai ser sobre projeção cotada. Vou resolver essa questão aqui. Já resolvi nas monitorias também, mas eu vou resolver aqui novamente. O primeiro passo da gente poder começar a resolver toda e qualquer questão é a gente entender muito bem o que esse texto está dizendo para a gente, o que ele quer que a gente saiba. Então ele diz assim: a figura representa um trecho viário. Isso aí. Então isso aí são ruas. A Rua dos Exploradores, onde é a Rua dos Exploradores? Aí vocês param e olham apenas para a Rua dos Exploradores. A Rua dos Exploradores é essa daí. Começa em B, aqui ó, começa em B e tem cota 10. Então a gente para um pouquinho e a gente vem aqui e coloca assim: 10. Então ele diz agora: Rua dos Exploradores começa em B e tem cota 10. Subindo na direção da Travessa dos Estudantes. Onde é a Travessa dos Estudantes? Aqui. Aqui, ó. Então, o que é que ele diz na pergunta pra gente? A gente tem a Rua dos Exploradores, que é essa rua, que sobe do ponto B, que é 10, sobe para Rua dos Estudantes, que tem esse ponto aqui, que é o ponto C. Então, se ele sobe, então a gente vem para cá, a gente está subindo uma rua. Então ele vem nessa direção. Então o que a gente pode fazer para ajudar a gente? Então a gente sabe que B tem cota 10 e C a gente não sabe ainda, que é o que a gente vai descobrir. Então é como se fosse assim. Aqui a gente tem o ponto B, ele sobe para C. E qual é a cota de B? A cota de B é 10. Então todas as vezes que vocês tiverem fazendo uma questão, vocês devem imaginar como se fosse isso daqui. Isso aqui é o chão, e isso aí é como se a gente estivesse fazendo o 3D dela. Então, tem que imaginar isso para ficar mais fácil o entendimento. A partir do momento que eu entender que está subindo de B para C, então se está subindo, C, a cota de C é maior do que B. Então a gente vai voltar para a questão novamente e vai ver agora. Vamos lá. O trecho viário, a Rua dos Exploradores começa em B e tem cota 10. Subindo na direção da Travessa dos Estudantes com declividade de 20%. Então, vê, a gente só tem nessa questão o ponto 10, o ponto B, que é 10, e a declividade desse trecho aí, que é 20%. Então, a gente para, e com essa declividade a gente vai descobrir o ponto C e o ponto D e construir, né, depois, com a outra declividade, que é 25%, a rua e a travessa que a gente vai ter que construir. Então, vamos lá. A partir do momento que ele disse que a gente tem apenas o ponto B, que é 10, e a gente não tem a cota de C e nem a cota de D, e ele deu a declividade para a gente, então é só a gente representar essa declividade ali e depois prolongar os pontos e encontrar esses pontos. Então é exatamente o que a gente vai fazer aqui em cima. Então, ó, é como se vocês sabem, agora a gente vai fazer a declividade. Então, para encontrar a declividade, achar e representar essa declividade, a gente precisa fazer um triângulo. Então, um triângulo é exatamente assim. Então, aqui a gente vai colocar essa altura, a gente vai colocar a declividade que foi dada para a gente. E isso aqui embaixo a gente vai colocar na base 10, tá? Que na teoria seria 100, mas a gente coloca 10 porque é o que cabe na nossa folha. A gente está utilizando uma escala diferente. Então era 100, a gente coloca 10. Então vamos ver. Aqui onde eu disse, ó, onde está essa seta, a gente coloca a altura, né? A gente coloca a declividade que foi dada da gente. Então quem foi a nossa declividade? A nossa declividade foi 20%. Então, onde a gente vai colocar esse 20%? Aqui, nessa altura. Então, só que não é. A gente vai representar, deixa eu ver se eu consigo fazer. Vou fazer aqui mesmo. Ó, vou apagar. E a gente vai ter que fazer um triângulo, só que na base 10, representando essa declividade.
Então, ó, aqui vai ser o meu ponto. Desse ponto eu vou fazer assim, 10 centímetros. 10 centímetros parou mais ou menos aqui. Tá? Quando vocês estiverem construindo com a régua, tudo certinho, fica tudo mais fácil. Fiz isso. A partir desse ponto onde termina 10, vocês vão subir quanto? Qual foi a declividade que foi dada? 20%? Então, vocês vão subir, a partir desse meu ponto aqui, onde termina 10, vão subir 2 centímetros. Terminou 2 centímetros, que foi exatamente aqui em cima, a gente vai fechar esse triângulo. Então, ó, a gente vem para cá e fecha esse triângulo. Então, aqui embaixo tem 10 centímetros. E aqui a gente vai ter 20. Por que 20 e 10? Porque a gente está utilizando milímetros, né? No caso aqui, seria 100. Só que a gente está utilizando uma escala, então a gente representa apenas 10. Então, ó, para a gente representar a declividade, é exatamente desse jeito. Ele deu a declividade de 20% para a gente, e a gente tem que colocar, representar graficamente aqui do lado. Depois a gente vai apagar, óbvio, porque aqui vai ser construído uma outra coisa. Mas a gente pegar exatamente esse triângulo daí e vai colocar onde? Aqui. A gente vai construir ele aqui embaixo. Então, eu vou apagar isso daqui e vocês vão ver que exatamente esse triângulo vai se formar aqui embaixo. Então, ó, o passo que eu sempre expliquei nas minhas monitorias. Se eu tenho um ponto aqui, se eu tenho um ponto, vai sair uma linha de chamada para o plano, que vai sair como? Perpendicular. Então, ó, o ponto está aqui, ele desceu. Desceu, deixa eu fazer menorzinho porque vai ficar estranho. Deixa eu para cá, esse tamanho. A partir do momento que eu fizer isso, onde é que vai ser o meu plano? O meu plano ele vai poder ser aqui? Não, porque aqui não forma um ângulo perpendicular. Isso aí está errado. Então, ó, eu preciso fazer o meu plano que seja o quê? Paralelo isso daqui. Então, ó, fiz o meu plano. Fiz o meu plano paralelo a essa minha rua. E é perpendicular a essa minha linha de chamada. Depois que eu fizer isso, o que é que eu posso fazer para ajudar também? É a gente puxar uma linha de chamada para dos outros pontos. E uma linha de chamada dos outros pontos. E depois a gente começa. Pronto. A partir do momento que eu tenho um ponto aqui, que é aqui onde está o perpendicular, o que é que eu vou fazer? Se eu tenho a minha cota, eu vou representar a minha cota. Então, se meu ponto é 10, eu vou representar 10 aí. Então, ó, a partir daqui, representei 10. Eu vou parar mais ou menos aqui, tá? Deixa eu voltar porque está estranho. Parei mais ou menos aqui. O que é que eu preciso fazer agora? Esse meu ponto aqui que eu acabei de fazer é exatamente esse ponto aqui. Exatamente esse meu ponto. Então, ó, fiz isso. Eu vou ter que fazer o quê? Um triângulo, a base do meu triângulo, base 10. Então, ó, a partir desse meu ponto, puxei uma linha, 10 parou mais ou menos aqui, tá? Parou mais ou menos aí. O que é essa linha que eu acabei de fazer aqui? É exatamente essa linha daqui, que é o triângulo na base 10. Então, ó, aqui onde que parou 10, parou exatamente aqui. O que é que eu preciso fazer agora? Onde que tem esse ponto que eu acabei de fazer, é exatamente esse ponto aí. A partir desse ponto eu vou representar a minha declividade que me foi dada. Qual foi a minha declividade? A gente está vendo aqui embaixo que foi 20%. Então, a partir desse meu ponto, onde termina 10, eu vou representar 2 centímetros. Então, ó, 2 centímetros, parou mais ou menos aqui. Depois que eu fiz isso, eu vou ligar, eu vou fechar esse meu triângulo. Daqui para cá. Pronto. Então, esse triângulo que foi formado é mais ou menos esse triângulo daí de cima. Então, o que foi que eu fiz? E o que essa questão apenas pede que a gente faça? Representar a declividade. Então, se a gente souber representar
A gente saber que o plano ele fica perpendicular a essa minha linha de chamada, fica paralela à minha linha que eu já tenho. Souber fazer isso, saber projetar o meu ponto, saber representar essa declividade, saber pegar essa declividade de 20%, saber que esse 20% é o cateto, que é como se fosse a altura do meu triângulo, consegue fazer as questões tranquilamente, que é o que todas as questões precisam. Então, vê, fiz isso, agora o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou encontrar, eu posso prolongar antes, deixa eu apagar isso aqui, eu posso encontrar agora a minha cota de C. Então, ó, eu vou prolongar a minha reta de C, daqui, de cima, parei aqui no meu plano, e do plano, o que foi que eu fiz? Desci para cá, tem encostando na base. Então, para mim achar a cota de C, é a distância do meu plano até a minha linha, que foi formada. Então, a distância daqui desse plano até aqui embaixo. Então, qual é a cota de C? Deixa eu ver se eu consigo fazer algo legal aqui. Qual é a cota de C? A cota de C é exatamente... deixa eu... Então, trocou. A cota de C é exatamente esse pedaço. Quanto que vale esse pedaço? Aqui não tem como eu medir, mas vamos supor que seria aqui 10, aqui seria... vamos colocar 30. Então, ponto C vale 30. Eita, meu computador está descarregando. Deixa eu botar para carregar aqui rápido. Então vamos lá, voltei. A partir do momento em que eu representei essa declividade, projetei o meu ponto para o plano, depois do plano, liguei uma linha, que é a linha de chamada do plano, até essa minha linha daqui, que é a minha declividade, a minha inclinação, enfim, eu encontro a cota de C. Como que eu faço agora para encontrar a cota de... deixa eu colocar aqui porque fica mais fácil vocês entenderem. Como que vocês vão encontrar a cota de D agora? Basta apenas a gente prolongar esse meu triângulo aí até a gente encontrar a minha cota. Então, eu posso fazer isso aqui. Prolonguei. Deixa eu voltar. Prolonguei. Agora, o que é que eu faço? Eu vou descer a minha linha. Eu já fiz isso daqui, né? Agora eu vou descer daqui do meu plano até aqui embaixo. Onde houve a interseção é o meu ponto D. Então, eu vou colocar em amarelo agora. Aqui é o meu ponto C. Aqui é o meu ponto B. E aqui é o meu ponto D. Então, em amarelo são os pontos. Só que aqui em cima é o ponto B1. Aqui em cima foi o ponto C1. E aqui foi o ponto D1. Aqui embaixo vai ser o ponto. Aqui no B. Aqui, ó. No B. Vai ser B2. Aqui nesse outro vai ser quem? C2. E aqui vai ser D2. Porque são os planos secundários. Agora eles estão no plano secundário. Então, por meio da declividade, eu encontrei os meus pontos. Sempre que uma questão der a declividade, ele der apenas um ponto e pedir para a gente descobrir qual é a declividade, qual é a inclinação disso daí, é muito fácil. É só a gente representar aqui como a gente fez, ó, aqui, representar a declividade e depois pegar exatamente isso daí e colocar aqui embaixo. Projetou o ponto, depois que eu projetei o ponto, eu vou fazer em verde aí agora, azul, sei lá. A partir daqui,
Projetei meu ponto, fiz a base 10, a linha 10. É sempre assim, gente. Coloca a base 10. Depois que eu fiz a base 10, onde terminou 10, subi quem? A minha declividade, que me foi dada, foi 2, que foi 20%. Então, sempre a declividade sempre vai ser a altura desse meu triângulo, que é o cateto. Então, fiz isso. Depois que eu fizer isso, eu vou fechar o meu triângulo. Então, eu encontrei um triângulo. Então, aí eu consigo encontrar a declividade dele e a inclinação dele. Depois que eu fizer isso, eu vou prolongar esse triângulo. E vou prolongar esse triângulo e encontrar, para a gente encontrar o meu outro ponto. Então, eu encontrei o meu ponto. O meu ponto é essa distância. Meu ponto é essa distância. Deixa eu colocar outra cor, é melhor. O meu ponto é essa distância em azul agora. O meu ponto C. O meu ponto B é exatamente essa distância em azul. O meu ponto C é essa em azul. E o meu ponto D é exatamente essa distância em azul. É sempre assim. A distância, tem que lembrar, a distância, os pontos são dados pela distância do plano. Onde é que está o plano? O meu plano é exatamente essa linha daqui. Então, o meu ponto a gente descobre a distância dessa linha azul grande que eu acabei de fazer, que é o plano π1, π2, é a distância de π1 e π2 até o plano que eu fiz agora em amarelo, que é aqui. Então, qual é esse pedaço? Quanto que vale isso daqui? É a minha cota, é o meu plano, é o meu ponto. Então, a partir do momento que vocês souberem representar a declividade, representou a declividade, prolongou, encontrou os outros pontos, consegue resolver muitas questões. A partir do momento que vocês entenderem isso daí. Agora a gente já terminou essa parte aqui embaixo. Era o que a gente tinha. No caso aqui, eu poderia colocar o meu ponto, que seria, sei lá, vamos colocar que vale 5. 50, né, no caso. Que a gente está em milímetros. Então, só que quando vocês estiverem fazendo com a régua de vocês, não vai dar isso. Vai dar outros pontos, porque é que eu estou fazendo pelo celular. Então, eu já terminei essa parte aqui embaixo. O que é que eu preciso fazer agora? O que a questão nos diz agora? Sabendo que a Avenida Acadêmica, onde que é a Avenida Acadêmica? Aqui em cima, deixa eu só apagar isso. Onde que é a Avenida Acadêmica? É exatamente essa rua daqui. Então, quando vocês olharem, vocês vão para aquela rua e observam que tem cota constante 20. O que é cota constante 20? Cota constante 20, eu expliquei também nas minhas monitorias. A partir do momento em que a gente tem um ponto aqui, a gente tem outro ponto aqui, e a gente ligou os dois, e os dois tiverem a mesma cota, que no caso, ele diz que essa rua tem cota constante 20, então todos os pontos que tiverem nessa rua, aí em amarelo que eu acabei de fazer, vai ter 20. Então, o que é que a gente toma isso em mente na nossa realidade? Que isso é uma rua plana. Por quê? Se eu tenho 20 aqui e 20 aqui, então não tem algo subindo e descendo aí. É uma rua plana. Aqui a gente está vendo que essa rua ela está fazendo uma curva. Ela está fazendo uma curva, mas ela é uma rua plana. Por que a gente toma isso de base nisso? Porque ele disse que a Avenida Acadêmica tem cota constante 20. Então vocês têm que lembrar disso. A partir do momento em que algo falar pra gente que tem cota constante tal, é plano. Sempre assim, sempre é plano. Então deixa eu apagar aqui agora. Paguei isso. Então a gente sabe que essa Avenida Acadêmica, ela é uma rua plana, ela tá curvada aí, mas ela é uma rua curvada, está plana porque ela tem cota constante 20. Então aqui a gente tem o ponto A1. Se eu tivesse aqui um outro ponto aqui, qual seria a cota dele? 20. Esse ponto aqui é 20. Se eu tivesse ponto aqui no final, qual seria a cota dele? 20. Porque a cota constante dessa rua é 20. Eu gosto de explicar assim várias vezes para que vocês entendam, tá? Então, a gente tem que interpretar bem isso. Cota constante 20. Determinar a declividade da travessa e a rua dos pesquisadores que a gente vai ter que construir. A gente não tem ela, só que a gente vai ter que construir aqui em cima. Quais as informações que a gente tem? Que ela vai sair de D, onde que é D? Aí vocês param a questão e olham D. D é exatamente esse ponto, que tem cota 50.
que eu supus ela, tá? Cota 50, que vai sair de D para a Avenida Acadêmica com declividade de 25%. Então ela vai sair de D e vai vir para algum lugar aqui com uma certa declividade, que vai ser 25%. 25%. Então, depois que eu fizer isso, deixa eu apagar para não confundir. Depois que eu fizer isso, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou fazer exatamente aquele triângulo que eu fiz ali em cima, só que com declividade agora de 25%. A altura vai ser 2,5, né? De declividade. Então, o que é que a gente vai ter precisar fazer? Vou representar aqui do lado, vou representar em vermelho agora essa minha declividade. Então, aqui vai ter um ponto, ele vem para cá com 10 centímetros, terminou aqui. Qual é, aí eu paro, qual é a minha declividade? Que ele deu 25%, 2,5. Então, eu volto para cá e represento 2,5 aqui. Subi 2,5, parei exatamente aqui. Fiz isso, eu vou precisar fechar o meu triângulo. Fechei o meu triângulo. Então, agora eu vou ter, aqui eu tenho 25, que é... Eita. Aqui eu tenho 25. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não vou conseguir. Vou apagar porque está muito perto aqui. Aqui eu vou ter 25 e aqui eu vou ter 10, que na teoria meio que seria 100. Depois que eu fizer isso, eu já tenho essa minha declividade. Então eu vou pegar esse triângulo aí e colocar aí, saindo do meu D e indo até algum ponto em A, que é a Rua Acadêmica, Avenida Acadêmica. Então, ó, eu posso fazer meio que como se fosse um plano aqui em cima, ou às vezes nem precisa fazer. Eu já posso fazer esse meu plano como se fosse aqui, né? Posso fazer isso, eu vou utilizar o plano de cima. Projetei o meu ponto. Eita. Projetei o meu ponto. E a partir daqui eu vou fazer o quê? Pegar esse triângulo daqui e colocar ali a partir do meu ponto D. Que a gente vai construir uma rua que tenha declividade de 25%. Então a partir daqui eu encontro algum ponto ali. E exatamente esse lado aqui, ó. Deixa eu fazer em amarelo agora. Esse lado, em amarelo, tem 2,5, tá? 2,5. Por quê? A declividade que foi dada lá embaixo foi 2,5. Então, é exatamente isso daí. Então, isso daí em vermelho. Deixa eu colocar isso aqui. Uma seta aqui agora. Isso aqui já é uma rua. Já é uma rua. Então, agora o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar do meu compasso, né? Vou colocar um lado dele, aquela ponta que fura, né, de ferro, aqui, e a ponta que tem um grafite exatamente aqui, e vou fazer o que? Eu vou rotacionar ele. Eu vou pegar ele aqui e meio que fazer isso. Fiz isso, no caso aí seria mais certinho. Depois que eu fiz isso, o que é que eu vou fazer? Simplesmente marcar a minha outra rua. Onde que houve a interseção na minha rua, aqui em cima eu vou fazer isso. Pronto. Então, isso daqui é a rua dos exploradores. Não, rua dos exploradores não. A rua dos pesquisadores, que a gente teve que construir. É exatamente o que está dizendo aqui. Que a gente construiu. E a travessa, que a gente também tinha que construir. Então, depois que eu fiz isso, ó, aí na seta é a rua ou a travessa. E aqui é a rua ou a travessa. Então, gente, a questão era exatamente isso. Era a gente saber. Se vocês não quiserem, não precisa deixar isso não. Somente a rua. Então, ó, a questão ela só pedia para a gente representar a declividade. Então, se a gente sabe representar a declividade, a gente representa do lado e depois pega exatamente esse triângulo e coloca dentro da questão, a gente consegue resolver praticamente todas as questões. Então, tipo assim, resolvi essa questão agora, rápida. Não expliquei muito como eu expliquei na monitoria, porque
Aqui só foi uma explicação rápida para vocês entenderem, mas é mais ou menos isso daí.